Olá, eu sou o professor Yuri Gomes e é com grande satisfação que eu estou aqui hoje, no Centro de Mídias de São Paulo, para mais uma aula com vocês, alunos dos nonos anos, dos anos finais do ensino fundamental, componente curricular de Geografia. Vamos dar uma olhadinha no tema da nossa aula de hoje? Bom, o título da nossa aula é As Dinâmicas e as Transformações no Mundo do Trabalho, o caso do Brasil. Ou seja, a gente vai pegar a situação do nosso país, analisar o caso do Brasil e as transformações que ocorreram no mercado de trabalho e as dinâmicas e como elas ocorrem, ok? Lembrando que a gente vai trabalhar uma habilidade ao longo dessa aula. A habilidade do currículo paulista é a habilidade de número 12, que fala assim pra gente, pessoal. Relacionar o processo de urbanização, as transformações da produção agropecuária, a expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. Lembrando que a unidade temática é o mundo do trabalho, ok? Então, para a gente começar, pessoal, eu trouxe uma frase de reflexão. Já que a gente vai falar sobre o mundo do trabalho, não tem como a gente não falar sobre economia. E todas as vezes, na sala de aula, quando eu pergunto sobre economia, ou o que é a economia, grande parte dos alunos me respondem, é guardar dinheiro, é poupar, é economizar. Na realidade, as pessoas levam para o lado do verbo economizar. Mas nós temos que pensar na economia como um substantivo. E acho que essa frase, a frase do Milor Fernandes, um importante jornalista e escritor, ele define muito bem essa concepção de economia, como sendo a economia compreende todas as atividades do país, mas nenhuma atividade do país compreende a economia. Ou seja, pessoal, quando eu pensar em economia, eu tenho que pensar nas atividades que existem ali, que movimentam mercadorias, empregam pessoas, circulam dinheiro. Então, o conjunto dessas atividades define a economia. Eu posso estudar a economia de um município, eu posso estudar a economia de uma região, eu posso estudar a economia de um estado, de um país e até de um continente. Inclusive, aqui no Centro de Mídias, as aulas do nono ano trabalharam bastante a questão da economia de alguns continentes, como da Ásia, da Europa, da Oceania, ao longo das aulas que vêm acontecendo. Ou seja, e se eu pego apenas uma dessas atividades para tentar entender a economia, se torna algo complexo. Para entendê-la na totalidade, eu tenho que entender a relação entre todas essas atividades. Vamos para o próximo slide? Bom, então aqui vem uma pequena problematização para a gente. A gente falou de mundo do trabalho, a gente viu que o mundo do trabalho está relacionado à economia e internacionalmente, a gente pode dizer que a economia ela é dividida em grandes setores. Agora vamos lá, eu sei que esse conteúdo já foi trabalhado no 6º ano, no 4º bimestre, e também vocês já viram aqui em algumas aulas, algumas retomadas no Centro de Mídias. Você consegue se lembrar quais e quantos são os grandes setores da economia? E eu quero mais, tá? Você consegue falar para mim ao menos 2 atividades que acontecem e existem nesses setores? Vamos lá! E aí, conseguiu se lembrar? Bom, pessoal, vamos retomar esse assunto então. Na verdade, são 3 grandes setores da economia. E os nomes, olha como são difíceis. Vamos lá, setor primário, setor secundário e o setor terciário. Em alguns casos, eu também já vi chamarem de primeiro, segundo e terceiro setor. Na realidade, dividir em setores é tentar agrupar as atividades que são semelhantes, que têm algo em comum.
Por exemplo, tá? O setor primário, ele está vinculado às dinâmicas da natureza, está vinculado ao campo. No setor primário a gente encontra a agricultura, a pecuária, que é a criação de animais. Temos também o extrativismo, que é quando você já tira direto da natureza, extrativismo animal, o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral. E também, né, hoje a gente fala bastante na silvicultura, que é o cultivo de florestas. Depois nós vamos para o setor secundário, ou segundo setor. Aluno adora dizer, né, a indústria, fábrica. Realmente, pessoal, quem pensou, né, nas fábricas, nas indústrias, está correto, mas não está completo. A gente tem que associar o setor secundário como um setor de transformação, onde nós pegamos matéria-prima e essa matéria-prima, a partir de um processo de transformação, um processo industrial, vai se transformar num produto final. Então nós temos as fábricas e as indústrias, como eu sei que a maioria se lembrou, tá? Mas aí entra também o setor energético, o setor de geração de energia, entra a construção civil, né? Onde se fazem prédios, casas, viadutos, e também a mineração em larga escala. Só para diferenciar, tá? Quando a mineração é feita de maneira mais manual, lá o garimpeiro, ela entra lá no extrativismo, no setor primário. Quando você utiliza maquinário, a gente já fala na indústria mineradora, é setor secundário, ok? E o terceiro, o setor terciário, ele é o setor que compreende os serviços e o comércio, né? Comércio e serviços, como a maioria se lembra. Comércio entram as lojas, os shopping centers, e os serviços, aí tem um leque muito grande que a gente pode explorar, desde os profissionais da educação, professores, diretores, inspetores de alunos, né? Agentes escolares, entra também os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, a classe política, policial, bombeiro, cabeleireiro, garçom, ou seja, uma infinidade de prestadores de serviços, ok? Eu espero que vocês tenham se recordado e que esses setores estejam muito claros na ideia de vocês, porque entender esses setores vai com certeza favorecer a compreensão do nosso conteúdo e aplicá-los e entender como esses setores se desenvolveram no caso do nosso país, no caso do Brasil, que a gente vai ver agora no próximo slide. Bom, pessoal, esse nosso slide aqui vai falar um pouco sobre a urbanização brasileira e o processo de industrialização. Aqui, a gente traz dois conceitos muito importantes, que é o conceito de urbanização e de industrialização. Apesar de serem conceitos diferentes, a gente vai entender aqui, tá bom, que eles estão completamente interligados e vamos fazer uma relação entre uma coisa e outra. Primeiro, vamos colocar aqui o que é o processo de urbanização. Sempre que a gente pensa em urbanização, a gente já pensa em cidades. Muito bem. A urbanização nada mais é do que o processo de crescimento das cidades. Lembrando que essa cidade ela pode crescer de forma horizontal, ou seja, quando há um aumento, um crescimento da mancha urbana, ou como nos grandes centros, que a gente já observa um crescimento vertical, a verticalização da cidade, que é devido à construção de edifícios, de prédios, né? Como eu disse, nos grandes centros urbanos. Porém, a rede que conecta as cidades é a chamada rede urbana. Se a gente for analisar a nossa rede urbana hoje, no Brasil, nem sempre ela foi assim. E para a gente entender a estrutura e como ela se organiza, agora eu vou ter que dizer que a gente vai usar um pouco os conhecimentos de uma outra disciplina, de um outro componente, que é a disciplina de história. Na realidade, como professor de geografia, eu observo muito nas minhas aulas os alunos dizendo: isso aí parece ciências, nossa, isso aí parece história. A gente vai fazer fuso horário, nossa, agora é matemática. Pessoal, a gente tem que lembrar que a geografia, ela estuda o espaço geográfico. Esse espaço é o espaço construído pela ação do homem. E para eu entender como ele foi organizado, a geografia ela usa sim o conhecimento das outras ciências. E assim, eu digo que se as matérias, se os componentes da escola curriculares fossem pessoas, a geografia e a história seriam BFF, né, como vocês falam, Best Friends Forever, porque uma complementa a outra. Não é à toa que ciência e geografia, história e geografia são ciências humanas, ok? Pessoal, o espaço geográfico, ele se dá pela construção das ações do homem por meio das diferentes técnicas. Técnicas que evoluem ao longo do tempo. Então, quando eu vou estudar os processos históricos que aconteceram aqui e as diferentes técnicas que foram utilizadas, eu vou poder compreender a formação da nossa rede urbana, ok?
A gente tem que lembrar que o Brasil foi colônia de Portugal. E, pessoal, durante um tempo muito considerável, de 1500 a 1822, 322 anos, mais de 3 séculos. E a gente sabe que Portugal tinha o intuito de explorar a colônia, no caso aqui o Brasil. Então, nós fornecíamos matérias-primas e produtos primários de interesse da metrópole, do interesse de Portugal. Então, Portugal via que ali era bom para plantar cana, produzir açúcar, ocupava o Nordeste. Ah, descobriu ouro em Minas Gerais, ocupa o Sudeste. Nossa, vamos agora para o interior porque no Cerrado é bom para criação de animais, vai para o Centro-Oeste. Então a gente pode dizer que os agrupamentos humanos, os núcleos urbanos, né, eles não se conectavam de uma certa forma. Alguns autores utilizam essa comparação de que a rede urbana brasileira, ela vai de um arquipélago a um continente. Na realidade aqui ele está usando uma metáfora de comparação. Porque o que é um arquipélago? Um arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, no começo, esses núcleos urbanos, eles eram pulverizados, espalhados pelo território. E não havia uma conexão entre eles. É como se fosse um grande arquipélago. A partir do momento que esses centros urbanos se conectam por meio da rede urbana, e devido à grande extensão territorial que o nosso país tem, ele adquire essa característica de continente. Então, vai do arquipélago, desarticulado, sem comunicação, depois articulado por meio da rede urbana, dando essa característica continental, né? Porém, pessoal, o que causou essa conexão? O que permitiu essa característica de continente? Um processo muito importante, que com certeza vocês já ouviram nas aulas de História e também nas aulas de Geografia, inclusive trabalhadas aqui no Centro de Mídias, que é a industrialização. Na realidade, a gente fala da Revolução Industrial. Lembra que eu disse que a gente vai trabalhar 2 conceitos aqui importantes, industrialização e urbanização? Na realidade, pessoal, a industrialização, ela acelera, ela puxa a urbanização. Vamos se lembrar, a indústria ela surge, né, no final ali do século XVIII, na Inglaterra, primeira Revolução Industrial. Depois do século XIX, ela se espalha por toda a Europa, chega nos Estados Unidos, chega no Japão. Aqui no Brasil vai chegar só no século XX. Então a gente fala que o Brasil tem uma industrialização tardia. Por quê? Foi tarde se comparado com os países desenvolvidos. E olha que curioso, eu não falei que a industrialização puxa a urbanização, acelera? Os países mais industrializados, você pega os Estados Unidos, a porção ocidental da Europa, pega o Japão, consequentemente são os mais urbanos também. Se você pegar um mapa mundi, onde mostra as luzes noturnas, você vai ver os focos de luzes muito maiores nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, no Japão, no litoral da China, ali onde é Hong Kong também, devido a essa característica. Então a indústria ela vai chegar tarde no Brasil, ela vai chegar no século XX. E esse século ele é muito importante, tá, pessoal? Quando a gente fala em século XX, do ponto de vista da história, ele foi ontem, tá? Eu nasci no século XX. Tá? O século XX ele vai de 1901 a 2000. Ok? A partir de 2001, a gente começa o século XXI. E por que o século XX ele é muito importante? Porque ele é um século de grandes transformações para o mundo e não vai ser diferente para o Brasil. Ok? A gente vai ter que entender o que favoreceu essa indústria se desenvolver no Brasil no século XX, nesse período que eu disse para vocês, de 1901 a 2000. Pessoal, nós vamos ter aqui fatores externos, de fora, e fatores internos, ou seja, de dentro do país, que favoreceram essa industrialização. Lembrando que o século XX é de grandes acontecimentos. Mundialmente falando, nós temos 2 conflitos muito importantes no século XX, que são as guerras mundiais, certo? A Primeira Guerra, que vai de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. A maior parte desses conflitos, a maior parte das batalhas, das guerras mundiais, acontecem no continente europeu, que ao final das guerras está devastado, destruído, tem suas indústrias destruídas. E boa parte dessa produção industrial vinha para países como o Brasil. Com a falta de alguns produtos que vinham da Europa, o Brasil se viu na necessidade de se industrializar, de produzir aquilo que faltava. É um modelo que a gente chama de substituição de importação. Eu vou substituir aquilo que está faltando, aquilo que eu importava. E um outro acontecimento importante é que entre as 2 guerras, né,
tem um episódio também mundialmente conhecido como a Grande Depressão, ou a quebra da Bolsa de Nova York, que eu sei que vocês estão estudando, né, ou estudaram nas aulas aqui, inclusive do Centro de Mídias, na disciplina de História. A quebra da Bolsa de Nova York, ela já mostrava que a economia do mundo já estava cada vez mais integrada. Os Estados Unidos está emergindo como uma grande potência, e quando acontece o colapso da Bolsa, em 29, o Brasil, na época, ainda não tinha suas indústrias desenvolvidas. E o nosso principal produto era o café. Pessoal, tenha isso em mente. Lembra que a gente disse que a economia é o conjunto de atividades de um país? Na época, o Brasil não tinha uma economia diversificada. O principal produto da economia era o café. Estados Unidos era um dos nossos maiores compradores. Numa situação de crise, o que acontece com o cafezinho? Corta. Então, o Brasil acabou perdendo mercado por causa disso. Alguns cafeicultores, vendo essa situação, investiram o seu capital nas indústrias. Os que fizeram isso tiveram sucesso. Os outros, que foram um pouco mais resistentes ou conservadores, muitos acabaram quebrando. Então foram situações externas das guerras mundiais e a quebra da Bolsa que impulsionaram a nossa industrialização ao longo do século XX. E falando agora, dos fatores internos, a gente tem que destacar para a industrialização do Brasil o governo de 2 presidentes. Eu não estou aqui para dizer se foram bons ou maus governos, não é nessa ideia, mas do ponto de vista da industrialização. Um deles foi o presidente Getúlio Vargas, certo? Vargas, a gente sabe que ele ficou muito tempo no poder, O seu governo tem algumas fases, governo provisório, governo constitucional, o Estado Novo. E o Vargas, ele tinha uma ideia muito estadista, muito de construir uma indústria nacional forte. E ele vai focar principalmente na indústria de base, ou a gente chama de indústria pesada, ou ainda um outro nome, indústria de bens de produção, que é aquela indústria que produz para outras indústrias. O produto final dela é a matéria-prima de outras. Entra aí as metalúrgicas, entra a siderúrgica, que produz o aço, e entra também a petroquímica, a indústria de petróleo. É durante os governos de Vargas que vai surgir a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, inclusive uma bem conhecida hoje, nossa, a Petrobras. Ok? Vargas estrutura a indústria de base e um tempo depois vem também o governo de JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino, vendo que faltavam ainda indústrias de alta tecnologia no país, como de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, automobilística, e sabia que o país ainda não tinha condições de poder produzir esses seus próprios produtos, ele vai chamar as multinacionais. As multinacionais, nós vamos ter um tópico hoje sobre isso, são indústrias que vêm de outros países e instalam aqui suas fábricas, sua unidade produtiva. Então, Juscelino vai abrir o país para que essas indústrias venham e completar esse leque industrial. Como destaque, por exemplo, a Volkswagen, indústria automobilística. Ok? Então, esses são os fatores internos também que vão favorecer a nossa industrialização no século XX. E olha que curioso, o Brasil entra no século XX como um país rural, e ele sai do século XX como um país urbano industrial, ou seja, a população vivendo mais nas cidades. Porém, destacar aqui no último tópico, ok? Essa industrialização ela não foi totalmente planejada de maneira homogênea para o país. Na verdade, como eu disse, as áreas produtoras de café foi onde a indústria se instalou primeiro e com mais força, porque tinha o capital para isso, e sem contar a infraestrutura necessária, como, por exemplo, as ferrovias, que escoavam a produção do interior até o litoral. E onde? Qual era a região de maior produção de café? A nossa região, a região sudeste, com destaque para o estado de São Paulo. E só para fechar aquilo que eu disse para vocês, que a industrialização acelera a urbanização, qual é o estado mais industrializado do país? São Paulo. Consequentemente, é o mais urbano também. Agora que a gente viu sobre o desenvolvimento do setor secundário ao longo do século XX, no próximo slide a gente vai estar analisando agora o setor primário. Vamos falar um pouco do campo e as transformações que nele ocorreram. Então a gente vai analisar agora as transformações no setor primário, ou seja, o setor ligado ao campo. Como eu disse para vocês, o século XX ele é marcado de grandes transformações e grandes revoluções tecnológicas. Essas revoluções tecnológicas vão chegar no campo também. Pessoal, essa revolução ficou conhecida como Revolução Verde. Revolução traz a ideia de uma grande transformação,
de uma mudança estrutural. E verde, porque ela aconteceu no campo. No caso do Brasil, ela vai chegar aqui por volta da década de 60. E o que significa Revolução Verde? Significa a entrada de maquinários, a inserção de tecnologia no setor primário, no campo. E assim, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma questão que é o seguinte: geralmente hoje as pessoas, quando vão se posicionar sobre um assunto, às vezes acontecem muitos radicalismos. Concordo, não concordo, sim e não. Eu acredito que quando a gente vai fazer uma análise, nós devemos olhar a situação de vários prismas, de várias óticas. Tentar ver o que foi positivo e aquilo que foi negativo. E quando eu penso nessa Revolução Verde, e eu penso nela para o caso do Brasil, eu consigo destacar alguns aspectos que são positivos e outros nem tantos. Então vamos dar essa olhada aqui no slide para a gente poder comentar. Vamos primeiro comentar os aspectos positivos. Com o aumento da produtividade, o país começa a se tornar mais competitivo no cenário internacional. Ainda mais que a gente vai observando, a gente está falando da década de 60, uma globalização econômica se tornando cada vez mais intensa, certo? Então, a partir do aumento da produtividade, o país consegue se tornar competitivo nesse cenário. E isso promove o que a gente chama de crescimento econômico. Não quer dizer que esse crescimento foi acompanhado de desenvolvimento, mas com certeza gerou altos lucros para o nosso país. Então, quando eu penso na Revolução Verde, eu digo que do ponto de vista econômico, ela foi positiva. Lembrando, o país, o Brasil, né, que a gente está analisando, desde o período colonial, ele teve uma característica de agroexportador. Ao longo do século XX, vão se consolidando as indústrias. Porém, não é que o setor primário deixa de existir, pelo contrário, o setor primário ainda tem uma importante participação na economia do Brasil. E nós estamos falando de um setor que também se modernizou com a chegada das máquinas. E isso, do ponto de vista da produtividade e do ponto de vista econômico, foi benéfico. Porém, vamos olhar agora o outro lado e ver que o agro não é tão pop assim, né? Nós vamos ver os problemas negativos. O que acontece? Apesar de eu conseguir produzir numa área maior, quer dizer que eu também consigo devastar uma área maior. Então, a questão do desmatamento, ela aumentou e muito com a Revolução Verde. O principal lugar onde a Revolução Verde chegou foi no Centro-Oeste, na área de Cerrado. O Cerrado é um ecossistema muito importante, principalmente porque ele distribui água para outras regiões do país. Inclusive, ali existem importantes áreas de mananciais e nascentes, fundamentais para o nosso país. O Cerrado já foi muito comprometido desde o início da Revolução Verde. E hoje, essa fronteira agrícola, inclusive, ela está avançando em direção à região norte, na região amazônica, que é um outro ecossistema extremamente importante, principalmente para a manutenção do clima e o fornecimento da umidade, certo? Então, se eu for pensar, hoje os impactos ambientais aumentaram e muito com o uso dessas tecnologias. Sem mencionar o fato que a produção no campo mecanizada utiliza muitos produtos químicos, muitos agrotóxicos. Se vocês pesquisarem um pouquinho a lista de agrotóxicos que são permitidos aqui no Brasil, ela é de assustar, certo? Sem contar também, pessoal, que essa mecanização favoreceu os grandes produtores. Por quê? Os governos, ao longo do tempo, enquanto essa Revolução Verde foi se desenvolvendo, não incentivou muito os pequenos produtores, não buscou financiar e ajudar esses pequenos produtores a se modernizarem também. Quem conseguiu se modernizar? Quem já tinha o capital, os grandes produtores, né, os grandes fazendeiros. Nisso, os pequenos produtores ou acabaram perdendo suas terras ou acabaram vendendo para esse agronegócio, que é essa produção em larga escala, mecanizada, no campo, voltada ao mercado, né, externo. E isso promoveu o que a gente chama de êxodo rural. Pessoal, guarda bem isso, êxodo é saída. Êxodo rural é a saída do campo. Sem contar também aquele trabalhador que antes trabalhava em várias fazendas, ele foi substituído. Substituído por quem? Pela máquina. Então, a mecanização do campo causou o êxodo rural. Então, se de um lado, do ponto de vista econômico, a Revolução Verde foi benéfica, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, porque ampliou-se as desigualdades no campo, ela não foi tão benéfica assim.
Vamos agora para o próximo slide? Pessoal, esse slide vai falar um pouco para a gente sobre a globalização e o mercado financeiro. A globalização já é um assunto muito debatido e conversado nas aulas de geografia, inclusive aqui no Centro de Mídias. Eu costumo falar para os alunos, tá, que globalização, quando a gente pensa, a gente tem que pensar no mundo conectado. E esse mundo se conecta por redes. Essas redes que podem ser materiais ou imateriais. Lembra que eu comentei desse século aqui importante? Eu espero que vocês nunca mais olhem o século XX como viam antes. Sempre que pensar no século XX, pensa em grandes transformações, grandes revoluções tecnológicas. E a globalização ela vai se consolidar, ela vai se concluir no século XX, principalmente devido à evolução nos meios de transporte e nos meios de comunicação. Ou seja, a rede material, o transporte, e a imaterial, a comunicação. É nesse contexto, pessoal, que vão surgir o que a gente chama de multinacionais ou transnacionais, que é um termo mais utilizado hoje em dia. Multinacionais quer dizer múltiplas nações, várias nações. Enquanto transnacionais, trans vem de transcender, ultrapassar, ultrapassa a nação. São empresas de alta tecnologia que por meio da tecnologia da comunicação conseguem manter a sua matriz, a parte principal da empresa no seu país de origem e ela desloca para outros países as suas filiais, a sua unidade produtiva, a sua fábrica. Isso é bom? Isso pode ser considerado bom porque ela gera emprego naquele outro país e, de uma outra forma, ela leva mercadorias que aquele país não consegue produzir. Imagina, se eu escolho um carro de uma montadora japonesa e eu tivesse que pedir para esse carro ser mandado lá do Japão para chegar até aqui. O custo que isso teria. A partir do momento que eu tenho a montadora aqui, o preço desse produto acaba ficando mais barato. Porém, como eu disse, aquela coisa de olhar os dois lados, o positivo e o negativo. Quando essas empresas elas vêm se instalar, eles fazem uma investigação, aonde financeiramente ela vai obter mais lucros. Então eu vou dar um exemplo, tá? Eu moro no município de Sumaré, que fica na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo. Vem uma empresa de fora, uma multinacional, e fala: quero me instalar na região metropolitana de Campinas. Qual município tem interesse? Chega a Campinas e fala: eu tenho interesse. Olha, você vai ter tanto, eu vou disponibilizar, você vai ter isso de funcionários, esses benefícios. Chega a Sumaré e fala: eu também quero. Além desses benefícios, eu vou dar isenção desses impostos. Chega Hortolândia e fala: não, eu quero também. Eu vou dar esses benefícios, isenção de impostos e não vou fiscalizar tanto a questão ambiental. Isso leva ao que a gente chama aqui de guerra dos lugares. Por que está entre aspas? Porque não é uma guerra bélica com armas. Mas os lugares tentando disputar quem vai atrair essa empresa, no final das contas, quem que ganha com isso? É a empresa, que vai ter mais benefícios. E chega lá depois o prefeito e fala: nossa, gerei tantos empregos com essa empresa. Como eu disse, tá, pessoal? O ponto de gerar empregos é positivo. Mas será que a longo prazo, essas empresas, essas corporações, elas trazem desenvolvimento? Será que as indústrias nacionais, as indústrias daquele país emergente, ou daquele país subdesenvolvido, elas vão conseguir se estruturar e competir? Então fica aqui um questionamento para vocês. Está até em vermelho aí, que é para frisar bem. Primeiro, pense em transnacionais que você conheça, ou multinacionais, como a gente chama, próximas ao seu município, na sua região. Faça esse levantamento e depois reflita. Pense bem, será que essas empresas trazem de fato desenvolvimento para os países subdesenvolvidos e para os países emergentes? Converse com o seu professor. E agora, então, indo ao próximo slide, a gente comentou, da mecanização do campo, da Revolução Verde, expulsando a população rural para as cidades. No caso do Brasil, década de 60, 70, a industrialização está acontecendo, essa mão de obra é captada pela indústria. Olha que bacana, tem trabalho para todo mundo. Não, porque o que acontece? As indústrias também não param de evoluir. Vocês viram aqui nas aulas do Centro de Mídias as fases das revoluções industriais. Hoje, nós já estamos na 4ª fase. Falamos em indústria 4.0. E cada vez mais, essas indústrias dependem de mão de obra humana.
Cada vez mais a gente está vendo o que a gente chama de automação da produção. O que é isso? A máquina, por meio de um comando, por meio de um sistema, ela opera e depende cada vez menos da mão de obra humana. Então isso também expulsa trabalhadores do setor secundário. Expulsão no primário, expulsão no secundário, o que vai acontecer? As pessoas vão se deslocar para o setor terciário, aquele setor que a gente comentou lá no comecinho da aula, que fala de comércio e serviços. Só que é tanta gente que se desloca para esse setor que muitas vezes ele não comporta esse número de pessoas. E a gente fala que o terciário se divide em trabalho formal e se divide no trabalho informal. Eu acho curioso, quando eu comento isso na sala de aula, muitos alunos falam, um é certo, o outro é errado. Não é essa a questão, tá bom, pessoal? Quando a gente fala sobre formal e informal, o trabalho formal é o trabalho que é regulamentado, carteira de trabalho assinada, os direitos trabalhistas garantidos. Quando a gente fala no informal, é um trabalho que não tem regulamentação, muitas vezes um trabalho autônomo, certo? E o que acontece? Como as pessoas vão para o setor terciário, ele também acaba não conseguindo absorver, acontece um inchaço do terciário. E a maior parte das pessoas vão cair aonde? Na informalidade. Sem contar, sem mencionar a questão do desemprego. Para fazer um gancho com tudo isso que eu falei, eu trouxe um gráfico, tá? Para a gente poder analisar. Agora aqui no próximo slide. A gente vai ver, ao longo aí do século XX, de algumas décadas do século XX, a evolução desses três setores. Eu vou mostrar para vocês que isso tudo que a gente comentou faz sentido. Vamos lá, então? Pessoal, eu sei que aqui o pessoal da área de humanas, ainda mais eu de geografia, né, a gente tem acostumado muito a ler gráfico e tem muito ligado à matemática aqui também. Então, vamos testar os conhecimentos matemáticos agora aqui. Esse é um gráfico de barras, ok? No eixo que eu tenho aqui, que eu chamo de eixo X, né, eu tenho os anos, começando 1940, 50, até 2005. Então, eu pego o final da primeira metade do século XX até o comecinho do século XXI. Aqui eu tenho em porcentagem quantas pessoas estão empregadas em cada setor. A barra vermelha corresponde ao setor primário, ao campo. A barra laranja ao setor secundário, as indústrias, né? E o setor terciário, esse setor de serviços que eu disse, dividido em formal e informal. Comércio e serviços. Pessoal, quando eu pego em 1940, lembra que eu falei que o Brasil entra no século XX como um país rural, agroexportador? Olha só, olha esse dado. Mais de 70% das pessoas estavam empregadas no setor primário. A indústria, 1940, está rolando a Segunda Guerra aí. Então, já estamos lá no governo do Vargas, começando a investir na indústria de base. Ela já aparece aqui. E o terciário não chegando a 20. Analisa o vermelho, que é o setor primário ao longo do tempo. Olha quando eu chego em 1960, que é aqui, né, o início da Revolução Verde, a introdução de maquinários. Ele só começa a cair em alta quantidade, em grande quantidade. Desculpa. Ele começa a cair numa quantidade significativa. Chegando aqui em 2005, com pouco mais de 20% empregadas. Um setor que décadas atrás era mais de 70%. Já o setor secundário, que é a indústria, pode observar que há um grande crescimento. Já o setor secundário, que é a indústria, nós podemos observar um crescimento, principalmente até 1980, que é essa industrialização que eu disse do nosso país. Porém, a partir de 80, a gente já começa a evidenciar a automação da produção. Então, pouco a pouco, esse setor também começa a mostrar declínio, mas, claro, numa quantidade muito menor. Já o terciário, que corresponde à barra verde, olha de 1940 a 2005. O grande crescimento é o resultado da expulsão do campo e da automação da produção. Então, as pessoas vão se concentrar aqui nesse setor. Se esse gráfico ele continuasse, e a gente tivesse os dados aqui, 2010, 2015, essa tendência aumentou ainda mais. O terciário, esse crescimento do terciário é uma realidade de hoje. Ok? Voltando então ao que a gente estava comentando no nosso slide anterior, quais são as causas então do desemprego estrutural no Brasil? Lembrando,
Desemprego estrutural é o desemprego causado pela inserção de máquinas, é quando a máquina substitui o trabalho humano. Nós vamos ter, como nós já mencionamos, a mecanização do campo, causando o êxodo rural, a automação da produção, que é o que acontece nas indústrias, e também o aumento do trabalho informal, dos trabalhadores autônomos. As pessoas, elas acabam recorrendo a trabalho sem garantias e direitos trabalhistas para tentar escapar aí do desemprego. E em contrapartida, pessoal, hoje em dia, o mercado de trabalho, ele exige uma mão de obra qualificada e extremamente especializada. E quem acaba não preenchendo esse requisito, acaba não garantindo o seu emprego. Vamos caminhar agora, então, um pouquinho para as nossas considerações finais? E as nossas considerações finais, pessoal, na verdade é uma reflexão de tudo que a gente conversou aqui hoje, ok? O mundo do trabalho, ele está em constante transformações. Essas transformações são resultados de avanços tecnológicos, ou seja, da evolução das técnicas. E essas mudanças, elas vão ter consequências, tanto para a economia, quanto na vida das pessoas, múltiplas consequências. E hoje, dentro dessa perspectiva, o mercado ele está muito exigente de mão de obra qualificada e especializada. Hoje existe um termo que está muito em alta, que é do empreendedorismo, que você tem que empreender com ideias inovadoras para modificar e conquistar seu lugar no mercado de trabalho. Mas quantos conseguem ser empreendedores? E o problema é que muita dessa mão de obra, muitas dessas pessoas que não conseguem acompanhar essas tendências, lembrando que empregos desaparecem e novos empregos estão aparecendo. O antigo cobrador de ônibus já não existe mais. Nos países desenvolvidos, os caixas de supermercado já estão sendo substituídos pelo autoatendimento, uma tendência que a gente vem acompanhando aqui. Porém, nos últimos tempos, a gente pode destacar aí os youtubers, né? Ou seja, profissões desaparecem e novas aparecem. E a pessoa ela tem que estar apta e atenta a essas transformações. Porque existe também um outro lado, pessoal, daquele que não se adapta, ele às vezes acaba sendo captado aí por corporações, principalmente serviços, né? Aplicativos de entrega, aplicativos de transporte, que muitas vezes não têm assim os direitos trabalhistas assegurados. Então, se de um lado exige que você seja empreendedor, a gente também tem que analisar que de um outro existe uma forte exploração do trabalho, da mão de obra, ok? Pessoal, chegando ao final, eu gostaria de fazer para vocês uma proposta de atividade. Eu espero que ao longo da aula você tenha feito algumas anotações no seu caderno, ou agora mesmo, que a aula terminar, pegue seu caderno, anote as principais ideias que foram comentadas, que foram ditas aqui, os conceitos. Faça um texto, escreva sobre o mercado de trabalho e as transformações que nele vem acontecendo. Até porque, daqui a uns anos, quem vai estar no mercado de trabalho são vocês. E a gente vê que essa tendência é uma continuidade do que vem acontecendo, certo? Mostre para o seu professor de geografia, debata com ele esse assunto tão pertinente e tão atual. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a equipe do Centro de Mídias pelo convite e pela oportunidade de estar ministrando essa aula hoje junto com vocês. Também a equipe da Diretoria de Ensino de Sumaré, a coordenadora do Núcleo Pedagógico, Patrícia, que acreditou e confiou no meu trabalho, a PCNP de Geografia, Everilda, pelo apoio fundamental, e a PCNP Silvana, responsável pela nossa unidade escolar, o prefeito José Miranda, uma escola que se tornou de tempo integral esse ano no município de Sumaré. Estou muito orgulhoso e realizado em fazer parte desse time. Gostaria de agradecer a minha equipe gestora, minha diretora, vice-diretora, minha PCG, aos PCAs e aos meus colegas de trabalho, os outros professores, que me incentivaram e me apoiaram muito. Mas, especialmente, eu gostaria de agradecer vocês, alunos. Eu, nesse momento de pandemia, tive que ir até a escola 2 vezes. Lógico, seguindo os protocolos de segurança, de distanciamento social, mas olhar aqueles corredores sem alunos, sem ninguém, é realmente algo muito triste. Eu percebi que eu já sabia, que a escola não faz sentido algum. Tudo que a gente tem feito é para o sucesso de vocês, é para o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Só o que eu ia pedir é que valorizem os professores de vocês. Eles têm trabalhado incansavelmente, todos os dias, para oferecer o que tem de melhor. Apoiem seus professores, porque eu tenho certeza que eles apoiam vocês. Obrigado.